O Evangelho de Tomé, ou melhor, Evangelho de Thomas, ou até mesmo Evangelho Cópico de Thomas, é mais um dos preservados manuscritos encontrados no Mar Morto, assim como o de Enoque, que eu já trouxe um vídeo aqui no canal. Se você ainda não viu, clica no card aqui em cima. Esse texto, supostamente, contém uma lista de 114 ditos atribuídos a Jesus. O mais curioso disso tudo é que quase 2/3 desses ditos se assemelham aos encontrados nos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João I. Porém, o restante era desconhecido até a descoberta desse manuscrito em 1945. Se interessou pelo assunto? Então já vai deixando aquele like para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva se for novo por aqui e ative o sininho de notificações. Estas são as palavras secretas que Jesus o Vivente proferiu, e Thomas, também conhecido como Tomé, escreveu. E ele disse: aquele que encontrar a interpretação dessas palavras não provará da morte. Essa é a introdução do manuscrito, reconstruída com base nos textos gregos e cóptas de um dos apócrifos mais fascinantes e misterioso encontrado no Mar Morto, o Evangelho segundo Tomé, que aflorou, surpreendentemente, em dezembro de 1945, de uma parede rochosa, no qual se abriam cavernas destinadas ao uso funerário, na área do Alto Egito, na margem direita do rio Nilo. Os responsáveis pela descoberta foram alguns camponeses, que encontraram, durante uma escavação, um frasco selado. Uma vez aberto, ele não continha um tesouro como esperado, mas um rolo de códigos de papiro escritos em cópita, pelo menos 15 ou 16 séculos antes. A partir daquele momento, começou uma aventura que não podemos narrar aqui, pois contém múltiplas e enigmáticas reviravoltas, incluindo o fato surpreendente de que a mãe de um dos descobridores não hesitou em usar algumas folhas para acender o fogo da lareira de casa. O emaranhado de questionamentos históricos, literários e teológicos que se reúnem em torno desse manuscrito consiste em 114 ditados atribuídos a Jesus, e alguns deles são encontrados também em passagens de evangelhos canônicos presentes na Bíblia Sagrada. Contudo, o manuscrito não se resume somente aos ditos de Jesus. Os textos encontrados trazem relatos não revelados sobre a infância de Jesus, dos 5 aos 12 anos de idade, para ser mais exato. De modo geral, os evangelhos que não foram incluídos na Bíblia mostram uma visão diferente da relação entre Jesus e seus discípulos, enfatizando o seu lado humano, ao mesmo tempo que, na maioria das vezes, apresentam relatos reais da divindade de Jesus. Segundo o Evangelho de Tomé, Jesus era uma criança totalmente consciente da sua natureza divina e, desde muito novo, já havia dado indícios de seus poderes milagrosos. Em uma das passagens, Jesus, quando ainda criança, aparece na margem de um rio, modelando esculturas de barro com a mão, quando de repente segura as esculturas dentro de suas mãos e faz com que elas se transformem em pássaros reais. Em função de ser diferente, as outras crianças próximas a Jesus sentiam medo dele, e a maioria delas não tinham permissão de seus pais para se aproximarem do menino Jesus. Por outro lado, desde essa época, Jesus sempre despertou a admiração dos adultos, devido ao seu amplo conhecimento. Há também um outro relato intrigante contido nesses textos, que detalha a suposta primeira ressurreição feita por Cristo, que teria realizado o feito devido à morte de uma criança atribuída a ele injustamente. Então, para que a verdade fosse contada, ele resolveu ressuscitar a criança, para que ela mesma contasse o que havia de fato acontecido. Mais ainda, mais escandaloso para nossa sensibilidade, é o último ditado, 114, baseado em uma androginia machista.
Há um diálogo entre Pedro, que quer mandar embora Maria Madalena, porque as mulheres não são dignas da vida, e Jesus que responde: eu mesmo a irei dirigir, a fim de fazer macho, para que também se torne um espírito vivo, semelhante a vós, machos, pois todas as mulheres que a si mesmas se fizerem machos entrarão no reino do céu. Em quase todas as passagens, descrevem Jesus como um garoto bondoso e generoso, e até mesmo levado, assim como toda criança humana. Vocês conseguem perceber como todos esses relatos são fantasiosos e ressaltam o poder divino de Jesus? Segundo os pesquisadores, esses são os motivos reais de manuscritos como este não fazerem parte da Bíblia. De modo geral, os apócrifos são vistos pela Igreja como livros de autenticidade duvidosa. O fato é que, ao longo de toda a história, surgiram inúmeros livros desse mesmo tipo. As obras que foram decididas como canônicas pela Igreja formam um conjunto coerente sobre as doutrinas e filosofias que devem ser seguidas de acordo com as vontades de Jesus. Se ficaram até aqui, é sinal que curtiram o vídeo, então não se esqueçam de deixar o like para ajudar na divulgação do conteúdo. Se inscreva se ainda não for inscrito e ative as notificações para sempre saber quando tem conteúdo novo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.